E aqui, com o nosso estúdio da TV A Prague, montado diretamente, transmitindo da feira, um grande evento, eu trouxe para convidar nossas convidadas, a Ana Mary, da Amorim Consultorias, e a Débora, da Aspec. Bem-vindas, meninas. É um muito prazer revê-las. Eu estava com saudade de vocês, dos nossos papos, dos abraços, das conversas. Estão muito bem-vindas aqui na Expo Prague 2022. E eu quero dizer que hoje, papo de meninas aqui, vamos trocar figurinhas. Eu queria conversar, saber da Ana Mary. Como que você vê hoje, Ana Mary, essa mudança, essa questão de pós-pandemia? Como que você vem distante visitar a Expo Prague? Qual que é a sua sensação quando você chega aqui? Primeiro agradecer à Prague pelo convite. É uma alegria enorme retomar com a Expo Prague, o maior evento do nosso setor. E depois de uma pandemia, poder abraçar, reencontrar amigos, parceiros, fornecedores, no maior evento do nosso setor. Então, a gente sente que a energia que está acontecendo aqui na abertura, a emoção de todos os presentes, todo mundo muito feliz de estar junto novamente, de estar abraçando novamente, de estar reunido para partilhar conhecimento. Muito bom estar aqui. Fico feliz em revê-la também, Débora. O que você conta pra gente? A Débora, que teve mudanças na vida pessoal também. Eu acho que na última Expo Prague você estava grávida, gestante. Na última que a gente foi em Salvador, 2019, eu estava Arthur estava com 3 meses. Olha. E agora o Arthur está com quantos? 3 anos. 3 anos, já. gente. Então, assim, toda uma mudança de reestruturação profissional do nosso setor, e a Débora hoje linda, novamente linda aqui, presente na Expo Prague. O que você sente, Débora? Qual que é a sua sensação de estar de volta presencialmente na Expo Prague? É um ânimo, né? Um renovo, na verdade, né? A gente pode utilizar esse termo, né? Eu acho que a gente estava precisando, o mercado estava precisando desse reencontro, desse reinício, né? A gente passou por esse momento muito difícil, né? Todo mundo teve que fazer uma adaptação, mudanças aconteceram, algumas mais leves, algumas mais pesadas, mas assim, esse momento aqui está sendo ímpar. É muito importante para a gente como pessoa, para a gente como profissional, para a associação, para quem tem empresa, para quem é responsável técnico, para quem faz o serviço. Então, assim, é um grupo grande que necessita e precisa desse momento, da gente interagir dessa forma. E, assim, a Prague está de parabéns. 2022 surpreendeu, né? O evento está lindo. E 2023 vai ser em Recife, né? Eu já estou dando um spoiler. Eu fico muito feliz e com certeza estarei em Recife também. Já vou dar meu spoiler aqui, deixa meu nome anotado. Tá bom. O Conecta Prague, na verdade, foi um programa que surgiu dessas lives, dessa necessidade da gente conversar, mesmo que de longe. Então, a gente tinha essa necessidade de conexão. E, assim, gravar esse evento hoje presencialmente aqui com vocês, com contato, é realmente muito emocionante. Eu perguntei para vocês sobre a sensação e gostaria de colocar a minha sensação aqui para vocês também, que parece que cada edição está mais forte, está maior e vem mais gente. E antes, que era uma coisa muito São Paulo, interior de São Paulo, litoral, e depois outros estados, e aí era um ou outro de outros estados, e agora muitos de outros estados, e agora de outros países, e cada vez mais outros países latino-americanos, muitos aqui, muitos presentes. Então, a sensação que eu tenho é de soma, e independente dessa vírgula que a gente colocou, a gente ampliou, a gente cresce, a gente soma. Então, é realmente emocionante ver como os estandes aumentaram, como a quantidade de pessoas aumentaram. Eu fiquei muito feliz. E outra percepção que, pelo menos para mim, eu tenho a sensação de ver, são esse fomento das mulheres, né? Que
eu iniciei minha empresa de controle de pragas há 13 anos atrás e sempre foi um mercado muito masculino. E aí, Ana Mary, fala pra mim, você que tem mais bagagem. Mais bagagem. Não estou dizendo que você é mais velha, tá? Por favor. É só mais bagagem de Expo Prague. Fala pra mim, da sua primeira Expo Prague para hoje, como que você vê essa questão das mulheres no controle de pragas? Pois é, Carla, eu estava comentando, né, com vocês que a minha primeira Expo Prague foi em 98, tá, gente? E para mim foi exatamente um marco na minha vida profissional, porque ao chegar na Expo Prague eu tive a certeza que esse seria o meu caminho, onde eu iria trilhar a minha jornada de trabalho. Foi assim, foi uma conexão incrível que aconteceu. Mas eu nunca vou esquecer do impacto que eu tive quando eu cheguei no evento. Porque quando eu cheguei nesse evento, minha gente, ao contrário do que a gente está vivendo hoje, 99,9, talvez sendo exagerada, o evento só tinha homem. Era a presença forte masculina nesse evento. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que encarar um setor quase 100% masculino, mas desafiador. Mas, Carla, eu vejo o quanto nós avançamos e o quanto a inserção da mulher nesse setor, né, extremamente masculino, e a aceitação masculina, né, do empresário, o homem, né, que a gente traz essa coisa, o homem provedor, o homem que vai gerenciar a empresa, e a mulher onde é que fica nesse espaço. Uhum. Mas hoje a gente vê que o nosso papel, enquanto profissionais, ele é consolidado no mercado de controle de pragas. Apesar da gente, assim, eu acho que a gente ainda tem aquela coisa de ter que... A gente se cobra muito enquanto mulher. A gente tem que ser tudo melhor, a gente não pode errar. Se o homem errar, ai, beleza. Mas se a gente errar, a gente fica se cobrando. Mas eu vejo que nós temos a representação da mulher na indústria, no distribuidor, como responsável técnica numa controladora de pragas, que foi exatamente como eu comecei, empreendendo. Nós estamos empreendendo cada vez mais e como operadora. A mulher que eu fico super orgulhosa de estar presente na operação, indo para o campo, realizar atendimento ao cliente e o cliente chegar para o dono da empresa, para o proprietário e falar assim, olha, eu gostaria que fulana, a mulher viesse me atender, a operadora tal. Então, assim, muito feliz por isso e eu vejo com muitos bons olhos e fico feliz de chegar hoje, em 2022, estar aqui com vocês, falando sobre isso, falando sobre essa mudança e esse avanço nosso feminino dentro do setor, com batom, com salto, com bota, com capacete, Com com pulverizador, né? Então, assim, estamos aqui marcando presença e juntas. Não é um trabalho separado. Somos nós caminhando junto com o setor. Eu fico muito feliz com essa soma, com essa, vamos dizer, equidade, né? Parece que cada vez mais a gente caminha, o mundo caminha para essa equidade, mas e que o nosso mercado entendeu isso. É gratificante ver que a gente cresce junto, a gente aprendemos junto e a gente absorveu isso que o mundo coloca, que a mulher tem sim o seu espaço e que a gente traz tão bem para o nosso mercado. Eu concordo com você e fico muito feliz de fazer parte desse grupinho da Luluzinha. E agora vocês, né? Vocês, uma dupla, eu conheci o Piu Piu e o Frajola, as duas. Eu acompanhei de longe o trabalho aqui, era sempre a dupla ali. E a Débora, fala pra gente, Débora, do seu trabalho e dessa representatividade, como você vê a representação do seu trabalho como mulher? Como foi a aceitação? Foi fácil? Teve alguma barreira para atuar no mercado de controle de pragas? No início, há 21 anos atrás, quando eu comecei nessa atividade, né, que para mim foi com um mês de formada, que eu entrei na área de controle de vetores e pragas, foi a primeira atividade como bióloga que eu vim exercer. Eu chegava em clientes para fazer uma visita técnica, de repente um orçamento ou alguma... E as pessoas perguntavam, é você que vem me atender? Como que diz assim, o que é que tem a ver mulher com... Esperando... batom? Exatamente. Você vai procurar fazer uma vistoria de batom? Isso, sim, sou eu, né? E hoje, assim,
a atividade ela evoluiu de uma forma que mesmo a gente tendo essa masculinidade superior, né, porque a gente ainda tem, se a gente for comparar a quantidade de Sim. homens, e não é só internamente, externamente também, porque quem recebe o nosso serviço tem essa representatividade da área, né, de que é aquele homem de boné que vai Sim. chegar ou para fazer o serviço ou para fazer a vistoria técnica, né? Então, quando a gente chega para fazer uma vistoria técnica com uma bata, que é isso? Eu estou doente por um acaso? Então, assim, é essa representatividade que a gente está construindo aos poucos, né? A mulher, ela tem esse perfil de ser mais cuidadoso, ela não vai de qualquer jeito, ela vai com o cabelo mais arrumado, ela vai com uma botinha limpa, em dia, vai com uma batinha bem passada. Isso é da natureza feminina, né? A Ari convicta, isso é da natureza feminina. A gente tem mais esse E cuidado. o nosso mercado é de cuidado. E eu acho que assim, a mulher representa tão bem porque a gente transmite esse cuidado. É feminino esse cuidado. A mulher ela é acho que mais detalhista, ela vai no detalhe, né? Ela Sim. tem aquele Capricho. feeling, aquela coisa, né? Eu vou ali, vou. Então, assim, hoje a gente tem essa melhora nesse mercado em relação a isso. Preciso melhorar muito ainda, muito. Mas eu tenho plena convicção de quando eu comecei há 21 anos atrás para hoje, de que a gente está no caminho certo. Um momento desse aqui é fundamental, né? Um momento desse, tanto interno para a gente trabalhar, quanto externo para os clientes, para apresentar aos clientes, né? Então, eu penso dessa forma. E o que eu acho muito interessante, assim, é que tem um respeito de ouvir, né? Numa Expo Prague que eu assisti a Ana Mary falando, e eu saí impressionada porque ela falava pros operadores, ela falava, você tem que ajoelhar, tem que agachar para olhar onde que tá o foco, se o inseto tá lá, se a barata tá lá, é joelho no chão. E eu fiquei estarrecida, assim, na cadeira. Hoje ainda comentei com meu marido, quando eu apresentei, eu falei, a primeira palestra que ela falava com os operadores, eu entendia, foi a Ana Mary falando. Eu quero parabenizá-la, inclusive, excelente palestrante. A Débora também está aqui para fazer uma palestra no Congresso, para falar para todos, para homens, para mulheres, do trabalho, da importância de como fazer. E isso é muito engrandecedor para nós, mulheres. E aí eu queria ver com vocês o que vocês pensam como futuro disso, do nosso mercado e dessa atuação. Como que vocês veem um projeto de futuro para o nosso mercado? Onde que você acha que a gente chega? Mais qualificações em leis, mais equipamentos diferenciados, produtos diferenciados? Ana Mary, qual a sua visão? Por favor. Carla, eu começo pelo seguinte: eu acho que a gente precisa trabalhar mais pessoas, investir nas pessoas, em conhecimento, em capacitação, no cuidado, em desenvolver as habilidades que cada um tem dentro da empresa. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Débora, como empreendedora, também pensa muito como eu, mas a gente precisa trabalhar melhor a nossa gestão de pessoas. Tá? Assim, a gente tem tecnologia, nós temos tecnologia, a gente está com uma feira maravilhosa aqui de expositores, vários produtos, equipamentos e vários parceiros que são fundamentais. Mas a gente precisa ter esse olhar muito para a gestão de pessoas também, porque, afinal de contas, quem representa o setor é aquele técnico que vocês capacitam, que nós capacitamos, são pessoas que vão estar lá te representando no campo. E a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso com relação à gestão de pessoas. Mas eu acho que a gente avançou muito também nesse aspecto, tá? E eu entendo que hoje, hoje, se eu pudesse assim, olha, Ana, como é que você enxerga o futuro? Eu enxergo um futuro para o setor extremamente promissor no sentido de o cliente, quando eu falo o cliente de uma forma geral, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Hoje, o movimento o cliente está conhecendo o que é a nossa atividade, o quanto nós somos, de fato, importantes, o quanto a gente é fundamental dentro da família, dentro de um negócio, dentro de uma indústria de alimentos, em qualquer área.
Então, eu vejo que a gente avança, mas eu volto a dizer, a gente precisa, e é por isso que nós estamos aqui, né? Para se qualificar, para participar de palestras, de minicurso e se conectar. O que a gente precisa é se conectar com as pessoas, eleger as pessoas que comungam do seu propósito. Você tem uma empresa, eu tenho a minha, Débora tem a dela. Quem são as pessoas que estão no teu time? Elas comungam do teu propósito, elas se sentem pertencidas àquele ambiente. Porque quando isso acontece, Carla, eu sou consultora, eu estou há 25 anos nesse mercado e eu acredito muito nisso. A gente precisa fazer com que a nossa equipe, seja ela de um operador ou de 100 operadores, ela precisa estar conectada com o teu propósito. É verdade. Hoje eu estudo marketing, estou fazendo uma pós-graduação em marketing. E um dos princípios básicos é a história que você conta e como as pessoas se conectam com a história que você conta. É o famoso storytelling. Exatamente. Aí que as pessoas falam, tal, termo que usa no marketing. Então, qual história que você conta e como as pessoas se conectam com essa história? Quanto melhor você contar a sua história, mais pessoas que se identificam com você, com o seu propósito, com o que você pretende passar, mais pessoas você vai atrair. E agora, além das pessoas, a questão da tecnologia, Débora, você vê um mercado de controle de pragas, um mercado promissor para a tecnologia, atrasado para a tecnologia. Como que você vê essa questão do uso de tecnologias no setor de controle de pragas? A gente está bem evoluído, né? Pelo menos a gente está tendo acesso e informação a tudo que está sendo lançado, né? A gente está se atualizando. Tipo, esse momento aqui é um momento de atualização. O que tem no mercado, que a gente tem hoje, que é novo, a gente está recebendo. Pegando um gancho para responder sua pergunta em relação a pessoas, é fundamental porque não adianta você dar a tecnologia de ponta, não adianta você dar aquele equipamento de ponta, se quem vai executar não está acompanhando essa evolução. É fundamental, certo? A gente sente isso com produtos já, que a gente tem produtos altamente desenvolvidos tecnicamente, tecnicologicamente, e tem pessoas que não sabem usar. Exatamente. Ainda acham que tem. Então, essa é a primeira preocupação da empresa, que a empresa tem que ter. Porque não adianta você comprar um produto desse, colocar na mão de uma pessoa que não vai saber executar de acordo com o que o fabricante pede. Aguardar aquele tempo de resultado e também ter uma equipe técnica atrás que acompanhe, monitore e mostre o resultado. Diga, não, aqui, aconteceu, ok. E evolui. A gente tem que treinar pessoas. Essas pessoas, elas têm que participar de todo o ciclo da empresa. E não é só a parte de produto, a empresa ela é um sistema. Ela é um sistema cheio de pecinhas que, se tiver uma pecinha que está quebrada, não vai rodar direito. Isso vai da administração, RH, área técnica, área operacional, até na parte financeira. Tudo está interligado e tudo está envolvido. Então, a gente está evoluindo. Você vê que os temas das palestras estão mudando, os treinamentos estão mudando. Por quê? Porque a gente tem que enxergar a nossa atividade como um sistema único que engloba tudo isso. Não é só produto, não é só equipamento e não é só o técnico. Né? Verdade. A gente tem uma grande bagagem, grande parte atrás que a gente precisa cuidar também. É verdade. Eu concordo com ambas quando a gente fala em questão de, lógico, gerenciamento de pessoas. Eu acho que a pandemia trouxe essa humanização. Por mais que nós usamos tecnologia, por mais que a gente aprendeu a comprar em canais de loja para chegar no dia seguinte, a gente se aperfeiçoou muito em tecnologia. Conseguimos desenvolver home office hoje, que antes era uma realidade improvável. E a gente descobriu que dá para fazer, é possível fazer, conseguimos fazer. Porém, não será descartável. Essa questão de humana não vai ser descartável. E como que você desperta
como que você conecta com seus propósitos essas pessoas se você não está próximo, se você não chega distante é muito mais difícil. Eu acredito que tudo que a Expo Prague, tudo que um congresso desse representa, é essa conexão humana. E aí, voltando um pouquinho nos assuntos da mulher, mas pensando aqui na questão de tecnologia ainda, questão de mulheres na operação. Vocês veem alguma barreira em relação a, vamos pensar assim, equipamento, peso de equipamento, porque biologicamente, fisicamente, estruturalmente, as mulheres têm um pouco menos de força, um pouco menos de habilidade para, de repente, determinadas alturas, determinados ambientes. Vocês veem isso de alguma maneira? Acham que isso pode ser corrigido com, sei lá, um equipamento pensado para as meninas, para as mulheres? O que vocês veem isso? Para deixar umas dicas aqui para os fabricantes, tá? Fabricantes. Bom, eu vejo assim que as meninas na operação, né, mulheres na operação, as mulheres, assim, a gente tem algo muito intuitivo que é nosso mesmo, né? É inerente do sexo feminino, vamos dizer assim. E aí, essa questão de equipamento, eu acho que as mulheres, inclusive, estão avançando numa época excelente. Por quê? Porque a gente evoluiu em equipamento. A gente vem de um modelo que a operação precisava usar uma bomba de 20 litros e hoje a gente tem capacidade de usar um pulverizador pequeno, um produto no formato de aerosol, por exemplo, ou de outros, e chegar no cliente e resolver o problema dele. Resultados. A gente vem numa era onde as mulheres elas conseguem liderar isso. Evidentemente, Carla, assim, a gente precisa ter o pé no chão. Existem algumas limitações dentro de algumas modalidades de prestação de serviço, de execução de serviço, que envolve altura, que envolve um equipamento maior e que isso acaba gerando uma certa limitação. Não é que é uma limitação, é fato. Não pode, não deve, não vai conseguir, tá? Então, eu não acredito nessa limitação. Mas o que me deixa muito animada, inclusive não só para as meninas, mas para os homens também, para nós também, né, é que nós hoje temos a possibilidade de trabalhar com equipamentos cada dia mais robustos. E nós temos lançamento de equipamentos para meninas aí, né? Ei. Tem novidades surgindo aí de equipamentos e pulverizadores que é um protótipo desenvolvido para as mulheres. Olha! Então, eu penso que, assim, nada vai nos segurar, sabe? A gente só precisa alinhar, a gente está aí decolando, a gente só vai precisar, assim, alinhar como Débora coloca, que ainda há uma resistência, assim, o que é natural. Sim. Natural. Assim, eu não condeno às vezes, essa resistência masculina de forma alguma. Eu acho que a gente não tem que condenar, eu acho que a gente tem que sentar para conversar. Olha, qual é o papel da Ana dentro de uma operação? Qual é o papel da Carla e da Débora como responsável técnica? Sim. Qual é o papel da Débora fazendo uma visita técnica no chão de fábrica que só tem a figura masculina? E Débora está lá de bota, de EPI, de jaleco, né? Usando todas as ferramentas que os meninos também usam. Então, eu não acredito nessa barreira. Eu acredito no avanço, eu acredito na parceria, eu acredito na conexão entre essa questão da mulher atuando fortemente no setor, tá? Eu sou muito otimista, Carlinha. Eu vejo tudo muito assim. Evidente que barreiras existem, mas a gente vai quebrando. Eu tenho que cutucar. Eu tenho que cutucar. Eu concordo muito com essa questão do sim. As mulheres já é evidente. A gente passeia pela feira aqui, é evidente que nós já conquistamos um amplo espaço. Contudo, eu também acho que alguns apontamentos precisam ser feitos, até por parte dos contratantes. Sim. Porque como que a gente educa, como que a gente mostra para os nossos operadores que já estão na nossa equipe, que nós vamos introduzir mulheres para trabalhar e que isso não significa que um vai ganhar, o outro vai perder, e sim que juntos podemos equilibrar algumas questões que vai dar tudo certo. Ou até no momento de contratação, porque assim, nós vivemos num país com algumas situações machistas,
E presencialmente a mulher tem toda uma questão de como lidar com um problema quando acontecer, com um cliente, um assédio, coisas que acontecem que a gente também não pode fechar os olhos. Então, eu acredito também que diferenças mereçam ser respeitadas para justamente ser protegido, proteger o ambiente e proteger quem vai executar, que seria, no caso, a mulher. Agora, sim, vocês prestam consultoria, ambas, e eu vou deixar aqui como sugestão, de repente vocês me falam, se já tem algum trabalho, alguma empresa procurou você, Débora, e falou, olha, eu quero montar um time de mulheres, eu contratei uma mulher e eu tive determinados problemas, não quero mais, ou o contrário, contratei, agora eu só quero contratar mulheres. Vocês já encontraram alguma situação dessa em consultoria com empresas de controle de pragas? Sim, sim. O papel que eu mais vejo, assim, na verdade, assim, a mulher ela está sendo absorvida da área técnica para a operação. Porque o que acontece? As pessoas estavam sendo contratadas para a área de treinamento, para a área de auditoria, enfim. E, de repente, essas pessoas estavam sendo inseridas na operação em serviços básicos, serviços simples, que não precisasse levar um termonebulizador, um atomizador grande, né? Uma aplicação em gel, um aerosol, uma coisa mais mais evoluída. Mais evoluiu. Em termos de time só feminino, olha, hoje, a partir de hoje, eu só quero contratar mulher no meu time, não. Aí, eu, particularmente, ainda não escutei essa frase, tá? Não. É essa parte que eu digo que eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito. Muito. Porque a gente vive em um país machista, falando a nível Nordeste, bote mais 100%, não é? Então, uma empresa, um exemplo, que faz frigoríficos, que o frigorífico ele tem 200 homens trabalhando lá dentro, certo? Um exemplo, estou citando um exemplo. E chega uma equipe de 2, 3 mulheres para fazer um tratamento ambiental em um domingo, quando ele está fechado, né? O impacto, para mim, simples. Eu sei utilizar todos os equipamentos e se eu botar nas costas, eu vou fazer. Mas você convencer hoje ainda esse cliente a receber com bons olhos, isso eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir. Recebe. As mulheres acompanham os tratamentos? Sim. Existem mulheres que fazem parte das equipes masculinas? Sim. Mas um time 100% feminino ainda não. A gente ainda não chegou nesse nível. Mas do cliente já enxergar que sim pode. Sim, pode. Sim. Já evoluímos. Sim, pode, mas não 100%. E o cliente que contrata também, sim, pode. Sim. São as mudanças. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Nós, como responsáveis técnicas, nós temos um papel fundamental nesse crescimento. Sim. Eu estou provocando vocês justamente. Eu já fiquei fechada em loja de supermercado de meia-noite às 5 horas da manhã, com equipe de técnico, fazendo serviço. Então, assim, eu estou lá. E eu não estou de braços cruzados, olhando e orientando. Até hoje isso acontece. Sim. Né? Quando é um serviço grande, que precisa ter a responsável técnica acompanhando, eu vou lá. Com o pulverizador, com o gel, com o que for. Acompanho, eu sei fazer o serviço. E essa visão, o cliente enxergando isso, não só a equipe, porque a equipe também precisa ser trabalhada em relação a essa barreira entre o homem e a mulher. Né? E o cliente enxergando que você está lá acompanhando, que você está lá fazendo parte, né? Manuseando esses equipamentos, isso é fundamental. Sim, que você está executando e não como dama de companhia, né? Que é esse alguns olhares que às vezes pode ficar mal visto, assim, não, nós estamos operando no controle de pragas. E quando a gente fala, só aproveitando a fala da Débora, quando a gente pensa, a empresa quer contratar, se dispõe, eu tenho alguns clientes na consultoria que têm meninas no campo. E aí, quando isso acontece, ele fala, Ana, eu estou com um projeto
de contratar meninas para atender alguns segmentos. Como é que a gente pode trabalhar isso? Então, a gente já inicia esse trabalho com a equipe interna, masculina. Sim. Sabe? Então, uma dica que eu gostaria de dar para o pessoal, para os empreendedores que estão nos assistindo, tem o projeto de contratar meninas, comece a preparar sua equipe interna masculina de operação. E aí, insira essas mulheres que serão contratadas para contribuir com a operação dentro de um contexto e invista nessa capacitação conjunta, mostrando que ela não será sua concorrente, ela será sua aliada. E com relação ao cliente, Débora tocou num ponto muito importante. Porque a gente, enquanto responsável técnico, enquanto consultora, a gente está sempre em loja, acompanhando o cliente, acompanhando o serviço, verificando a performance da operação no campo. Então, a gente está lá, nós estamos lá. E não é observando, é fazendo, é executando. Eu aprendi a controlar pragas também, indo para a loja de supermercado de madrugada com a equipe de operadores. Tá? E isso foi se estruturando. Foi fácil? Não, foi difícil. Agora eu tenho uma gerente de operação feminina que vai me comandar, me liderar, como assim? Né? E aí a gente vai construindo. A gente ainda tem um mundo muito machista que reluta na nossa presença em algumas áreas, mas assim, a gente tem muita habilidade para construir isso junto. E aí, Carla, com relação ao cliente, é outra dica. Se você vai delegar clientes para uma mulher atender, operar, converse com o seu cliente antes. Não cause esse impacto. Sim. Olha, será uma mulher que vai te atender. E algo que aconteceu recentemente com um cliente nosso. Ele botou 2 meninas na operação e essas meninas começaram a atender alguns clientes que estavam com problemas recorrentes. E ele falou, olha, quem vai te atender são 2 operadoras, são 2 técnicas. E elas vão executar o primeiro serviço. Ele falou, então eu quero acompanhar. O cliente falou, o dono do estabelecimento falou, eu quero estar presente. Ele falou, tranquilo. Por quê? Porque ele queria testar e verificar até que ponto isso iria funcionar. Uhum. E hoje, esse cliente, ele só é atendido por essas meninas. E ele optou por isso. Quero outro. Ele optou por isso. Porque ele passou a confiar, a relação de confiança que precisa ser estabelecida. E aí, como a gente ainda tem muito esse machismo presente, cabe à empresa, a gestão da empresa, orientar essas meninas e orientar os meninos. Porque hoje eu conheço história de técnicos masculinos que foram operar com a menina do lado, com a operadora mulher, e ele estava lá, cuidando dela. Então, Carla, isso é possível. Sim. É fácil? Nada é fácil. Tudo é muito desafiador. Mas eu acho que a gente está avançando muito. Eu acho que avanço é o que define nosso papo hoje. Né? É o que define esse momento da Expo Prague, da feira. Eu acho que avanço, nós avançamos como seres humanos, nós passamos por pandemias, passamos por perdas, né? Algumas próximas, mas superamos e avançamos. Nós chegamos numa Expo Prague hoje. Nós poderíamos encontrar estandes vazios, espaços vazios, fechados, ambientes sem ninguém, e nós encontramos pessoas, nós encontramos empresas que apostam, que acreditam, que trazem inovação, que vêm de outros países, que vêm de longe. Então, eu defino a data de hoje como um avanço. E o papo com vocês, meninas, super agradável. Queria provocar mesmo, queria trazer essa questão das mulheres para a gente colocar na mesa. E obrigada, Ana, eu sou sua fã de sempre. Carolina, Débora, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estaremos juntas em outras Expo Pragues, espero, em outros momentos. Eu acho que a Débora tem spoiler pra gente, eu acho que tem novidade aí. Você quer falar com o pessoal? Quero dar um recadinho para todo mundo que está assistindo a gente. 2023, em agosto de 2023, a Expo Prague será em Recife, Pernambuco. Então a gente aguarda todos vocês. Olha, gente, não dá para perder. Recife, anota na data, coloca na agenda do Google para salvar, porque Recife, gente, não dá para perder. Aproveita e marca uma semaninha de férias,
Porque não dá para ir em Recife e não ir em Porto de Galinhas, De não dá jeito, para né? ir. Eu acho, vou deixar a dica aqui para da próxima vez a gente fazer no carnaval. Aí não vai ter feira, aí não vai ter feira. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, acompanhe o Conecta Prague. Aqui, diretamente do estúdio da Expo Prague, vamos trazer outras pessoas, outros papos e vamos engrandecer ainda mais nosso evento. Muito obrigada e acompanhe.